Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia política segundo John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Vamos lá então? Pessoas, é o seguinte, ó. Primeiro que eu preciso contextualizar vocês na linha do tempo. Se você pegou a nossa última aula que nós passamos por Maquiavel e Hobbes, agora nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu lembro que nós falamos na nossa última aula a questão do absolutismo, que a filosofia do Maquiavel e do Hobbes, de alguma forma, conseguiu apresentar uma forma de dar maior poder para o monarca, ok? Se você traz o Jean Bodin e Bossuet, você tem a teoria do direito divino dos reis, e essa teoria do direito divino dos reis faz ainda mais com que essa constatação, ou que essa sensação de que o rei deve ser grande se legitime. E aí a gente chegou no século XVIII. O que é que foi o iluminismo, professor? Um movimento intelectual na Europa nos meados do século XVII ao século XVIII inteiro ali, tá bom? Alguns manuais colocam só o século XVIII, eu gosto de chamar o século XVII também por conta da Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa foi de extrema importância para legitimar alguns ideais daquilo que a gente chamava de burguesia e que estará expressa no iluminismo, ok? Então, tanto é, pessoas, qual é a grande questão? O que apregou o iluminismo? Iluminismo, falei de iluminismo, tem que vir na sua cabeça, razão universal. Ou seja, existe uma razão universal que todo mundo pode alcançar e essa razão ela pode ser alcançada por todo mundo. Ok? Então, essa confiança na racionalidade, que está ali no século XVII, século XVIII, o grande classicismo também, racionalismo clássico, lá do século XVII para o próprio Descartes, próprio Bacon, ok? Então, esse pessoal, pequenos, acaba apostando demais no poder da razão. E os iluministas acabam usando e trazendo isso para poder dialogar sobre tolerância. Ou seja, não é do Voltaire a frase, mas a ideia dele, né? Eu posso discordar do que você fala, mas eu vou defender o direito de você dizer isso. Então isso é bastante, essa tolerância filosófica, essa tolerância de expressão, de liberdade, está bastante presente nesse momento do iluminismo, mas eles têm dois inimigos. Isso aí fica muito claro na história do pensamento filosófico. O iluminismo tem dois inimigos centrais, que é o absolutismo do rei, que mina essa liberdade, essa autonomia do pensar, principalmente a liberdade, participação política e tudo mais, mas você tem também a Igreja Católica, o problema da Igreja Católica, que diminui demais essa tolerância, diminui demais esse potencial do pensar. Tanto é que Jean Meslet, conhecido como padre ateu, ele solta essa frase lá, depois que ele morreu, que a gente foi descobrir essa frase dele, mas que acaba de alguma forma representando o iluminismo do século XVIII, né? O homem será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Então pega os padres, mato todos eles, pego as tripas deles e enforco os reis. É maravilhoso, é lindo, é poético, né? Não? Ai, professor, mas por que tanta raiva de Deus? Não. Eles não têm problema com Deus. O problema não é Deus, o problema não é a dúvida, né? O problema não é Deus, o problema é o dogma religioso, o problema é a religião que se impõe, que está intrometendo e limitando a racionalidade de alcançar a sua plenitude. É mais ou menos essa a ideia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele, o John Locke. O Locke, pessoas, nós vimos ele já no empirismo. Então Locke tem uma produção muito vasta. No campo da política ele deixa como legado, deixa eu até já deixar aqui, né, o legado. Ele deixa como legado, pessoas, o parlamentarismo, ele deixa como legado, pessoas, o contratualismo, ele deixa como legado o liberalismo, por que não lembrar, né, dele. Então, todos esses elementos, pessoas, vão marcar a estrutura de vida do Locke, né? E o Locke é um contratualista, então lembra lá? Hobbes, Locke e Rousseau. O Locke discorda do Hobbes. Quando Hobbes fala que o estado da natureza, lembra que nós falamos? Os três, deixa eu te situar. Os três contratualistas, pessoas, vão discordar, apesar de serem contratualistas, vão discordar de como é que era o estado de natureza, por que vieram para o estado civil e como fizeram esse contrato, ok? Então, como é que era o estado da natureza? Você lembra que para Hobbes era a guerra de todos contra todos, ok? E para Locke, paraíso perdido. Por quê, professor? Agora a gente tem um pouquinho mais de contato, já no século XVII, a gente já conhece bem a América, né? E os selvagens, né? Vamos assim dizer. E o que a gente percebeu? O que Locke percebe? Rousseau também, bastante influenciado por essas reflexões. Pera lá, se houve um estado de natureza, e isso é muito similar aos indígenas americanos, então eles são racionais. Não, pera lá, então eles são polidos. E isso não estão falando de dois iluministas, né, cara? Então, é óbvio que eles estão apostando na racionalidade humana. Então eles estão dizendo, não, pera lá, que a racionalidade humana funciona e funciona assim. Ok? Por isso que para Locke, pessoas, não há um estado de guerra. O estado de guerra é quando o estado existe. Mas não, no estado de natureza,
a razão impera. A tolerância impera porque a gente se submete ao que o Locke chamou de justnaturalismo. Apesar disso não ser o carro-chefe do Hobbes, o Hobbes tem intuições justnaturalistas. O que é o justnaturalismo? Por muito tempo a gente achava que o direito era dado pela boa vontade, pela benevolência do rei. Sabe aquela coisa de abrir um pergaminho no meio da praça? O rei decreta, não choverá às quartas-feiras para que podemos soltar pipa. Pessoas, por muito tempo a gente achou sinônimo de direito boa vontade do rei, benevolência do rei. Ai, que rei bonzinho, deu direito para nós. Mas, e aí que está a grande questão, mas o grande problema desse raciocínio é que ele acha que o ser humano não nasce com direito e quem dá a ele é a autoridade instituída. O que é que Hobbes, o que é que Locke, com certeza Rousseau entendem? O ser humano nasce com direitos. Cabe ao Estado garanti-los. Isso chama-se justnaturalismo, ou seja, os direitos naturais. Que para Locke é vida, liberdade e propriedade. Então você nasceu, tem direito à vida, tem direito à liberdade e propriedade, vai ter que ocupar. Como é que eu adquiro a propriedade, professor? Aí que está a grande questão, pelo trabalho. O rio tá lá, de quem que é o rio? De todos. O rio é de todos. Mas se eu pegar o meu baldinho e eu ir lá pegar a água do meu baldinho que eu peguei é minha. Tá claro isso, pessoas? Então o Locke intui que o trabalho é que dá a propriedade privada. Nossa, professor, parece bem Marx. A genialidade do Marx é conseguir ler os demais que vieram antes dele. Então até aqui, pessoas, nenhum problema, nenhuma discordância entre Marx e Locke. É o trabalho que gera riqueza, é o trabalho que gera a propriedade civil. A propriedade, na verdade, do ser humano. É pelo trabalho. Então, ou seja, o fruto do trabalho fica com o trabalhador. Professor, isso eu não tenho nada. Aí o Locke vai te impressionar. A propriedade de si mesmo é sua primeira propriedade. O seu corpo é sua primeira propriedade. Logo aquela frase, meu corpo e minhas regras, pasmem você, não é uma frase marxista. É uma frase liberal. É um conceito liberal. Ok? Essas pautas, pessoas, de controle do próprio corpo, de controle, né, de liberdade, são pautas liberais que nasceram lá no século XVII. E o Locke deixa isso bastante claro nesse trecho. Ok? Então, pessoas, você tem um paraíso no estado da natureza. Professor, se era tão bom assim, por que a gente migrou? Aí que está a grande questão. O Locke não usa essa palavra, mas você pode usar agora para contextualizar Locke. Sabe qual que é o problema? Consumismo. É basicamente esse. Por quê, professor? Talvez seja essa a crítica, a maior crítica do liberalismo ao capitalismo, né? A questão do consumismo. Por quê? Porque, pessoas, tem aí os recursos estão aí. E dá para todo mundo, se todo mundo souber viver igual o indígena. Lembra que os indígenas foram muito chamados de vagabundos pelos europeus? Porque o europeu queria que o indígena fosse buscar árvore, o indígena pegava um tronco de árvore e falava, beleza. Os caras, não, pega mais. Eu falei, por quê? O indígena não entendia, o indígena americano. Ele não entendia. Mas por que onde você vai botar tanto pau, Brasil, cara? Então, pera lá. E é mais ou menos essa ideia. Ou seja, alguém um dia quis tomar a água para si. Alguém um dia quis cercar o rio. Alguém um dia quis... E esse é o problema. O problema não é na propriedade privada. O problema é o excesso. E todo acúmulo, ela põe em risco a harmonia do Estado. Por quê? Porque agora eu vou te matar, põe em risco a liberdade, a vida. Eu vou te prender para ter sua propriedade, põe em risco a liberdade, e eu vou roubar sua propriedade. Então precisa de um terceiro elemento. Aí precisa de Estado. E qual que é o Estado, professor? O Estado Civil. Estado Civil é Leviatã? Não. O Locke é liberal, gente. Então o Estado que o Locke prega é um Estado menor, é um Estado mínimo. Ok? Ao mesmo tempo que a gente não pode ser ingênuo e falar, os liberais querem acabar com o Estado. Não, quem são esses? São os anarquistas e os comunistas. O liberal quer um Estado sim, mas que tamanho desse Estado? Estado mínimo. Para proteger e garantir os direitos naturais. É essa a função do Estado. Para garantir a minha vida, para garantir minha liberdade, para garantir a minha propriedade. É para isso que serve o Estado. Ok? Como é que se dá esse contrato, professor? Você lembra que para Hobbes, isso aqui é Hobbes, as pessoas fazem um acordo e aí nasce um Estado grandão? Isso é Hobbes. Como é que é o acordo, como é que é o contrato para Locke? Ao invés das pessoas fazerem um acordo e criar um Estado, as pessoas fazem um acordo direto com o Estado. Elas fazem um acordo direto com o Estado. Ok? Direto com o governante. A relação é direta aqui. Professor, mas por que isso se dá? Isso se dá porque nessa relação direta, pessoas que a gente cria, nesse canal que a gente cria, pessoas, a gente consegue te tirar se necessário for. O que é isso, professor? É princípio da revolução. Se o Estado não... E vamos lembrar que o Locke é um revolucionário. Vamos lembrar que o pai do Locke lutou na Revolução de 640 e o Locke lutou na Revolução de 688.
Então a Revolução Puritana e Gloriosa, pessoal, são duas revoluções que a família do Locke participou diretamente. Então Locke está convicto daquilo que ele estava falando e participou daquilo que ele está dizendo. O quê? Revolução. Se necessário for, a gente vai quebrar pro pau. Tira o porra de bomba. Para quê? Para tirar esse Estado e pôr outro. Mas enquanto esse Estado estiver cumprindo com as suas legitimidades, ele que fique. Quem decide isso, professor? A maioria. A maioria. Okay? A rebelião é justa quando o Estado não cumpre com os seus requisitos. E ela é injusta quando uma minoria tenta tirar do poder. Isso é Locke. Aí ele transforma numa tirania. Tudo bem, pessoas? Então, se a gente parar para pensar, a passagem do Estado de natureza para o Estado civil para Hobbes foi boa. A passagem do Estado de natureza para o Estado civil para Locke foi boa. E para Rousseau? Cara, Rousseau é o cara, pessoas. E não vem com essa imagem do Rousseau. Ah, o Rousseau era bonzinho. Não. O Rousseau era um boêmio, beberrão, cara. O Rousseau, bom, eu vou falar mal dele depois no final da aula para você não achar ruim. Mas o que é que o Rousseau pensa? Um menino prodígio da Suíça vem para a França em pleno fervor do iluminismo. E ele vem com uma teoria. Qual? A gente não era assim como quando a gente estava no estágio de natureza. Como é que a gente era então, professor? A gente levava vantagem sobre os demais animais, a gente era mais robusto, a gente era livre de fato, com todo o fruto da natureza para si. Professor, então o que ele está querendo dizer? E como assim levar vantagem das demais naturezas? Porque quem corre mais? Você ou o leopardo? Quem é mais forte? Você ou o orangotango? Quem nada mais rápido? Você ou uma tartaruga? Pois é, parece que você perde todos eles. Só que aí que tá, né, pessoas? A gente rompe com as limitações biológicas. Animal só come quando está com fome, só dorme quando está com sono, só copula quando está no cio. E o ser humano come para além de estar com fome, dorme para além de estar com sono, copula para além de estar no cio. Então o que a gente tem aqui, pessoas? A gente é livre. A gente tem perfectabilidade e piedade. O que é perfectabilidade? Nós não somos perfeitos. Perfeito é alguém que já está pronto. Perfectível é aquele que está ainda se aprimorando. O ser humano se aprimora. O gato nasce gato, exemplo do Rousseau. O gato nasce gato. O gato da antiguidade, da Idade Média de hoje é o mesmo gato, com seus instintos e papapá. Salvo as questões evolutivas, que eu não vou entrar nesse aspecto. Mas para Rousseau, cara, o ser humano tem que aprender. Joga um bebê na floresta, ele morre. Você é um péssimo animal. Você se corta com papel, imagine você na floresta. Então para Rousseau, a gente tem que aprender. A gente é perfectível, a gente tem que aprender. A gente vai se aprimorando, aprendendo a ser humano. E a piedade, quando a gente nasce, a gente tem uma repugnância inata, que nasceu com a gente, de ver o outro semelhante sofrer. A gente tem uma certa compaixão. O que ele acabou de criar aqui, professor? O bom selvagem. O bom selvagem é o cara, dirá Rousseau. Bom selvagem é a pura expressão de que o ser humano no estado de natureza, ele não era assim não. Pera lá, professor, mas por que o ser humano... Mas, professor, parece que tem lá 89 mil reais na minha cheque, parece que tem 7,5 milhões de reais desviados da pasta para lá para Damares, junto com a minha cheque. Professor, pois é. Por que o ser humano se corrompeu, pessoas? O ser humano se corrompeu porque, primeiro elemento, ele é racional. Por que ele é racional, professor? Porque, pequenos, frente às situações da sociedade, vamos pensar. Frente às situações da sociedade, a gente vai aprendendo o jeitinho de viver na sociedade. Ok? E aí a gente substitui o amor próprio de amor por amor de si. Só que o que é o amor de si? O amor de si é aquele amor inato, é aquele amor da piedade que o Rousseau falou. Ou seja, nós temos amor pela humanidade. Mas o amor próprio é o amor individualizado, egoísta, egocêntrico, que se precisar te prejudicar em detrimento de mim, assim eu faço. Ok? Então Rousseau, aí ele criticando Hobbes, o homem torna-se lobo do homem na natureza. Na natureza civil. O homem é bom. Frase do Rousseau, você já conhece. O homem é bom. A sociedade o corrompe. Ok? Então, se tem alguém que lamenta a passagem do estado de natureza do estado civil, esse é o Rousseau. Ele fala, puta que pariu. Por que é que a gente passou por estado de natureza? E por que a gente passou por estado de natureza para o estado civil? Por conta da propriedade privada. E aqui está a base fundamental que vai influenciar todo o socialismo no século XIX. O primeiro que, tendo cercado o terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas simples para acreditá-lo, foi o fundador da sociedade civil. Você sabe quando apareceu a sociedade civil?
quando apareceu a propriedade privada. Então, o que Locke defende quanto direito natural, Rousseau fala que isso, na verdade, é uma construção civil, é uma construção social. E aqui está o mal. Por quê? Porque a sociedade civil fez com que o ser humano aprendesse a ser corrupto. Quando é que você aprendeu a fazer trollagem? Na escola. Quando é que você aprendeu a ser fiado da mãe? Na sociedade. Então, para Rousseau, o contrato social, agora, Rousseau lamenta. Ele fala, pelo amor de Deus, Jorge e Mateus, não era pra gente ter ficado em estado de natureza. Ah, professor, então como é que a gente resolve? Volta sem Wi-Fi pro meio do mato? Não. A única forma, e aqui eu vou te explicar, a única forma de resolver um pouquinho agora o estado civil é com contrato. Como é que se dá esse contrato, professor? Vamos lá. O contrato para hobbies. Contrato para hobbies. Entre as pessoas e aparece um estado. Contrato para Locke. As pessoas fazem um acordo direto com o governante. Ok? E se ele cagar no pau, a gente tira ele e bota outro governante. E para Rousseau, o acordo é feito entre as pessoas. Sou igual ao Hobbes? É. A diferença é que para Hobbes aparece um terceiro. Para Rousseau, nós mesmos vamos ser o Estado. Percebe a diferença? Aí nasce a noção de soberania do povo, né? Ou seja, para Rousseau, não é para ter um governante. Como é que a gente governa, professor? Por assembleia. De Deus? Não. Assembleias. Pessoas, nós temos essa sala aqui. Vamos pintar de que cor? Chama todo mundo, vai fazer uma reunião para decidir a cor que vai pintar a sala. E vai fazer uma votação. Só que não é por maioria que a gente vai eleger, igual Locke queria. É por soberania. Nós só saímos daqui quando 100% de todos nós concordarmos com a mesma ideia. Nossa, professor, mas eu gosto de amarelo. Aí que tá. A discussão não é pelo gostar. A discussão é pelo que aquilo que é melhor. Então a gente vai aqui usar a nossa racionalidade até a gente chegar à discussão de que é melhor branco, é melhor gelo, é melhor azul, é melhor amarelo. Ok? Aí o próprio Rousseau fala, é um problema complicado, porque país pequeno até dá para fazer isso, mas país grande, nossa! Já pensou se a gente tivesse que juntar os 210 milhões de brasileiros para fazer? Minha nossa, não ia dar conta. Mas o Rousseau fala, é o único jeito. Por quê? Porque, pessoas, se eu faço a lei e me submeto à lei, eu me submeto à minha vontade. A única forma de eu submeter-me à minha vontade é eu fazendo a própria legislação, é eu fazendo a regra do jogo. Isso é Rousseau, ok? E para isso, pessoas, a educação é de extrema importância. Aí vem o livro Emílio, né, ou da educação, que ele fala, como é que eu formo a criança? Com o instinto dela. A gente não vai mandar ela para a escola. Pega um tutor e faz ela aprender. O que você quer aprender hoje? Água. Então nós vamos falar tudo sobre água. Geografia da água, matemática da água, sociologia da água, filosofia da água. É isso aí. Porque se o homem é naturalmente bom, ele só vai querer aprender coisas boas. Nesse exato momento. Para Rousseau. Tudo bem? Ai, professor, mas fica difícil, tem que lembrar cada coisinha deles, né? Por isso que o seu lindo professor fez isso daqui, ó. Criou uma tabelinha para você saber quais são as principais diferenças entre o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Você tem esse material aqui, é meu aluno. Você que está assistindo aqui esse vídeo, dá um print, pausa agora e faça as suas anotações. E daqui eu tenho certeza que vai ser sossegado para vocês fazer a diferença entre esses três contratualistas. Beleza, pessoas? Beijo no seu coração. Até mais.